E aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, bom, hoje eu vou logo avisando, eu não gosto de fazer muitos cortes, por isso às vezes fica essas pausas dramáticas, eu pensando no que falar assim, mas talvez eu faça alguns específicos. Às vezes eu faço alguns assim quando precisa, se eu preciso tossir alguma coisa, mas talvez hoje eu precise mais do que o comum, porque como vocês podem ver, talvez a minha voz está um pouco estranha aí. Eu peguei uma gripe no final de semana e passei o começo da semana aqui, os 2 primeiros dias pelo menos, tossindo bastante, nariz escorrendo. Tem barulho de fundo aí no vizinho para ajudar. No último vídeo vocês viram, né? A Mag não tá aqui pertinho hoje para vocês apreciarem ela. Mas quero compartilhar com vocês algo que eu venho pensando. Uh, eu não sei se todo mundo consegue sentir isso, mas tem um mover, assim, principalmente entre os jovens acontecendo, mas não são só jovens. Teológico, escatológico, de sala de oração, coisas assim. E, e essas coisas estão ganhando uma ênfase que antes não tinham. E às vezes parece que essas coisas são todas novidades, sabe? Por exemplo, sala de oração. É uma coisa que está atraindo juventude nos últimos tempos, mas não é uma coisa nova. Existem muitos lugares aí que vinham falando já sobre sala de oração, sobre casa de oração há muito tempo. Escatologia, obviamente, não é uma coisa nova. Teologia e assim por diante, essas coisas estão ganhando mais alcance. E muitas vezes acaba por influenciar muito da parte da juventude, assim. E uma das coisas que eu vim conversando esses dias com alguns amigos e compartilhando, principalmente o pessoal mais próximo, assim, que eu tenho oportunidade de falar o que eu venho sentindo, é que isso é muito bom, mas ao mesmo tempo parece que isso gera um sentimento de uh, quase que como se a gente estivesse descobrindo uma coisa totalmente nova que as pessoas ainda não têm noção e por isso elas não são elas não sabem da verdade mais profunda, sabe? É claro que sim, o evangelho e todas essas coisas elas têm profundidades que nem todo mundo quer ou se propõe a procurar, a buscar e aprender mais. Mas não é verdade que o evangelho por si só existe como se ele fosse um tipo de iceberg, sabe? Em que o que vale mesmo é tudo que tá por baixo, sabe? Eu não sei se vocês já viram essa parada do iceberg aí, teve um tempo que a galera tava gravando vídeos assim, né? Iceberg de tal coisa. E aí começa do mais superficial e vai indo depois, né? E não é assim com o evangelho, né? O evangelho que salva é o evangelho simples, né? Se você crê no Senhor Jesus, se você conhece ele como de fato as escrituras o revelam e crê nessa revelação dele, né? E que ele é suficiente e que o sangue dele verteu para salvar pecadores. Isso é o evangelho de maneira pessoal. E é claro que existe maior profundidade nisso à medida que você caminha. Mas eu sinto que às vezes esses temas que parecem coisas mais profundas acabam abrindo um espaço assim para a gente às vezes enxergar mais ou menos entre nós, sabe? Como se fossem níveis de discípulos por meio disso. E será que Jesus pensava dessa forma, né? Porque às vezes eu vejo isso como se o simples saber alguma coisa, né? Simplesmente conhecer alguma coisa, teoricamente, fosse o que há de mais profundo para nós com relação ao evangelho. E isso simplesmente não é verdade. Eu conversava com alguns amigos essa semana, porque aqui na igreja eu faço parte de uma comunidade local e aqui a gente tem salas de oração. E eu comecei a perceber que as pessoas que frequentam as salas de oração nem sempre são as pessoas que sabem mais sobre sala de oração. Tem muitos irmãos que, às vezes, se eu chegar e perguntar para eles, e aí, o que é sala de oração? Qual a diferença de um turno de adoração para um turno de intercessão, para um turno devocional, para um turno de oração coletiva? Esses irmãos não vão fazer ideia do que eu tô falando, mas eles têm sido fiel ao Senhor, sabe? E é aqui que eu lembrei que fidelidade é algo que o Senhor valida, né? Quando nós chegarmos diante de Jesus, o Senhor não vai falar servo bom e que sabia o que era a sala de oração, né? Ele vai falar servo bom e fiel. E fidelidade é algo que o Senhor quer de nós. E não só conhecimento teológico, escatológico, de oração, ou coisas que estão na moda, sabe?
Porque a moda muda, mas aquilo que tá no coração de Deus não muda, sabe? E eu não creio que sala de oração é uma moda e que vai passar e que aí vai entrar outra moda. Não, eu creio que sala de oração de fato tá no coração de Deus, mas que é fidelidade a Deus por meio dessas coisas que faz que de fato alegra o coração de Deus, sabe? Tem irmãos, como eu falei, que não vão saber falar desses detalhes teológicos, escatológicos, ou de detalhes de sala de oração, coisas do tipo, mas são irmãos que estão crescendo em fidelidade ao Senhor. Eu acho que a gente devia aprender mais com isso. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio à mente uma história muito conhecida, que é aquela história quando o Senhor vai visitar Simão e ele não lava os pés dele, não recebe ele da devida maneira, e de repente uma mulher começa a lavar os pés do Senhor, enxugar com os cabelos e beijar os pés do Senhor. E aquilo é entrega radical, né? E aí o Senhor fala para ele, sabe? E explica para ele através de uma parábola que a entrega radical e o amor não tem a ver com saber, mas sim com a consciência do quanto foi perdoado, né? Por isso é nesse momento em que aquela fala de Jesus ela ganha espaço, né? Quem muito foi perdoado, muito ama, Simão. E aí isso me traz um questionamento, né? Será que algumas pessoas precisam de mais sangue de Jesus do que outras? Não estávamos todos nós condenados desde o princípio? Então o que Jesus quis dizer com quem muito foi perdoado? Não foi todo mundo perdoado porque todo mundo estava condenado? Sim, mas aqui Jesus levanta uma coisa muito, muito, muito importante, que é a consciência do perdão. E aqui nós vamos mais profundo, talvez, em coisas que nós não sabíamos que era profundidade. Talvez profundidade no evangelho não tenha a ver com o tanto de teologia que você sabe. Talvez profundidade no evangelho não tenha a ver com os turnos de oração que você conhece. Talvez profundidade do evangelho não sejam os detalhes escatológicos que você está aprendendo, a camisa escatológica, as músicas escatológicas. E vai por mim, eu gosto dessas coisas, mas isso não é profundidade no evangelho. Profundidade no evangelho, segundo Jesus, naquele momento, é consciência de quão perdido você é e quão santo Deus é. E aí é que você entende que você foi muito perdoado. O que eu estou propondo aqui é que talvez a nossa falta de entrega e o nosso achismo que está aqui no alto por conta das nossas convicções teológicas, escatológicas ou qualquer outra coisa, elas são muito pouco perto da consciência de que fomos perdoados. E às vezes é por isso que você tem irmãos mais simples, na nossa concepção, né, que não sabem tanto de teologia, escatologia e detalhes que a gente conhece, que são fiéis ao Senhor. E são fiéis na sua entrega ao Senhor porque têm a consciência, talvez não de todos esses detalhes, mas de que precisavam do perdão do Senhor Jesus. E talvez a nossa falta de entrega tem muito mais a ver com o fato de que a gente não sente que precisava tanto de perdão assim. Afinal, a gente sabe tanto, a gente já fez tanto, a gente faz tanto com esses detalhes e essas coisas que a gente conhece, mas apenas uma coisa importa de verdade, né? Apenas uma coisa é a profundidade da qual nós vamos entregar ao Senhor, e isso tudo não tem a ver com teorias, isso tudo tem a ver com o nosso sentimento de que sim, estávamos perdidos, longe, separados de Deus, perdidos no mundo, mas pelo sangue ele nos aproximou. Então, será que nós não precisamos de um pouquinho mais de simplicidade nessas verdades e menos dessas convicções tão fortes que nos fazem mais soberbos do que tudo? Às vezes eu fico pensando, irmãos, a gente precisa baixar a bola, sabe? A gente precisa baixar a bola, a gente precisa começar a refletir na simplicidade do evangelho, na pureza do evangelho, voltar a essa simplicidade, sabe? Voltar à consciência de que nós não somos nada, o Senhor é tudo. Nós não somos nada, mas Ele nos escolheu, Ele nos salvou. E essa gratidão talvez vai nos fazer mais humildes e mais, talvez vai nos fazer mais entregues ao Senhor. Talvez é isso que falta para a gente sair da mesa e sair desse lugar onde nós estamos de falar, falar, falar e começar a cair de joelhos nos pés do Senhor e beijar mais os pés deles, né? Então, que isso sirva de alguma reflexão para você pensar se de fato você tem sido alguém entregue ao Senhor. E talvez você já venha pensando, por que eu não sou mais entregue ao Senhor? Será que não tem a ver com isso, sabe, irmãos? E se nós formos mais entregues ao Senhor, à medida em que nos aprofundarmos mais da revelação do Evangelho,
E se aprofundar na revelação do evangelho não é se aprofundar só teologicamente. Essas coisas são boas, também faça isso. Mas tenha certeza de que você está se aprofundando nisso, porque tem sim uma consciência verdadeira de que é um pecador, merecedor do inferno, mas o Senhor te perdoou. E aí, à medida desse conhecimento, dessa revelação de que você precisava de perdão, é que o amor também aumenta, porque quem muito foi perdoado, muito ama. Bom, se vai ajudar muito se você der um like, mas mais do que isso vai ajudar se você compartilhar com alguém. Então dá o like e compartilha com alguém. Não esquece de compartilhar com alguém, compartilha com alguém, por favor. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Aí depois você comenta também, você dá um like. Obviamente, se você não se inscreveu no canal e está vendo esse vídeo, se inscreve no canal. A gente tem trazido vídeos aqui quase que semanalmente. Eu acho que semanalmente. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que semanalmente a gente tem trazido vídeos. Tenho compartilhado o que o senhor tem falado comigo. Às vezes eu gravo um vlog, às vezes eu gravo um vídeo diferente. Eu gravei tutorial do lecionário, você pode assistir, coisas assim. Se inscreve no canal, manda pra alguém. E é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.